querido aluno, olá, querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello. Nós dois vamos estar falando um pouquinho sobre a disciplina de educação artística, né? Se ela é obrigatória, se ela não é obrigatória, como que a BNCC ela encara essa disciplina, se existe alguma lei, né? E em qual etapa inicia o estudo da educação artística, tá? Vamos ainda falar sobre a importância da educação artística, bem como os benefícios dessa disciplina, ok? Nesse nosso primeiro slide, vamos falar aí sobre a importância da educação artística. E nós temos ali o dado de que desde maio de 2016, quer dizer, não faz tanto tempo assim, né? Desde maio de 2016, que o Ministério da Educação determinou que a educação artística básica, ela incluísse obrigatoriamente, além da música, as artes visuais, aulas de dança e também teatro. Então aí você que tem dúvida sobre o que está incluso, né, quando nós falamos de educação artística, nós temos aí, né, a obrigatoriedade de incluir a música, as artes visuais, as aulas de dança e também as aulas de teatro, tá? Hoje, todas vão fazer parte do currículo do ensino básico, no caso, o currículo básico de qualquer escola do Brasil, inclusive ali na rede pública, tá? Essa disciplina, esses conteúdos, eles não são únicos, exclusivos para o ensino nas instituições privadas, mas também fazem parte ali, tá, da rede pública de ensino. A lei foi aprovada, pois o governo levou em consideração o enorme embasamento, tanto estatístico quanto científico, sobre a contribuição que a arte traz ao processo de aprendizagem e também ali na vida das pessoas, tá? E olha só que dado interessante, todas as escolas, sejam elas privadas ou públicas, elas têm até o ano de 2021, tá? Para estar incorporando na sua grade curricular todas as vertentes obrigatórias das artes, né? Ali em todos os segmentos, todas as etapas da educação básica. Ou seja, nós vamos ter aí essa disciplina perpassando ali tanto a educação infantil, o ensino fundamental, como também ali o ensino médio. Porém, há ainda uma discussão no Ministério sobre as matérias que seriam ali essenciais e quais seriam as eletivas quando nós falamos ali de educação artística. Sendo que parte dele tem opinião contrária à sugestão do que está exposto ali na Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, que vai colocar a educação artística como um subcomponente do ensino. Eu trouxe aqui o que está na nossa BNCC, são os nossos próximos dois slides, vai trazer aqui como que a BNCC vai encarar a disciplina de arte, tá? Primeiramente, ela vai fazer uma apresentação, eu vou aumentar aqui o slide. A primeira coisa é fazer aqui uma apresentação, onde vai estar escrito assim, ó: a arte na BNCC tem como pressupostos que a sensibilidade, a intuição, o pensamento e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em arte e que os processos de criação são tão relevantes quanto os eventuais produtos, tá? Assim, a arte na BNCC propõe o desenvolvimento de habilidades e competências que são ali importantes para as práticas investigativas e para o percurso do fazer artístico, para perceber o mundo em sua complexidade, contextualizar os saberes, as interações e também ali as diversas culturas, além de favorecer o respeito às diferenças e ao diálogo intercultural. Então a BNCC ela vai enxergar a disciplina de arte como uma disciplina que favorece ali, né, o conhecimento e trocas também, né, ali entre as diversas culturas, além de manifestar uma coisa que nós chamamos de sensibilidade artística. Por meio das artes, por meio de uma pintura, por meio de uma dança, nós podemos nos envolver tanto, né, que aguça ali a nossa sensibilidade. Quantas pessoas já não se emocionaram ao ouvir uma música? Você tá ali num estádio de futebol, né? E de repente começa a tocar o hino do seu time. Automaticamente aquilo dali vai permeando, né, a nossa sensibilidade e a gente acaba se entregando. Quantas vezes, observando ali o quadro, fazendo a leitura de um livro, quantas vezes a gente não é tocado, né, nas nossas emoções, nas nossas partes psicológicas. Além de ser uma oportunidade de conhecer as mais diversas culturas, tá ok? Ainda continuando aqui, né, no que diz aqui a BNCC, tá assim, ó:
Quais as principais mudanças para o aluno e para o professor? Bem, linguagens. Primeira coisa que vai dizer ali é sobre as linguagens. A arte na BNCC está centrada nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro, conforme nós havíamos visto ali no nosso primeiro slide. As linguagens artísticas, elas são consideradas nas suas especificidades, mas entende-se também que as experiências, as vivências do sujeito em sua relação com a arte não acontecem de forma estanque ou compartimentada, tá? Assim, é importante levar em conta o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, por exemplo, né? Além de possibilitar o contato e a reflexão sobre formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance. Então, a disciplina de arte é uma oportunidade não apenas ali para o aluno ficar ali unicamente ali fechado no ensino, né, de técnicas, cores. As técnicas, as cores, elas são muito importantes, mas a gente deve olhar a disciplina de arte como uma oportunidade para o desenvolvimento, né, do ponto, assim, reflexivo desse nosso aluno, do ponto das críticas que esse aluno pode fazer em relação a algo que está sendo ali expresso, né, por meio das artes. As dimensões do conhecimento. Quais são ali as dimensões do conhecimento segundo a nossa BNCC, né? A BNCC de arte propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, tá? Que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Quais seriam aí essas 6 dimensões do conhecimento da arte, segundo a visão ali da nossa BNCC? Seria ali a criação, a crítica, a estésia, a expressão, a fruição e a reflexão, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. O próximo slide também vai falar ali sobre a arte na educação, tá bom? Dentro da visão da BNCC. Aqui nós vamos ver a estrutura. Dentro do que se diz ali a respeito da estrutura, vai dizer assim, ó, a introdução do componente arte na BNCC apresenta as seguintes coisas, tá? Os pressupostos pedagógicos do componente, as competências específicas do componente, as linguagens e dimensões do conhecimento do componente. A arte na BNCC propõe 5 unidades temáticas, tá? Nós vimos as 6 dimensões do conhecimento e agora nós vamos ver as 5 unidades temáticas. Quais seriam elas, né? Cada uma delas pode receber ênfase diferente a depender do ano da escolarização, né? Visto que a arte vai ser trabalhada da educação infantil ao ensino médio, ou seja, nas 3 etapas de educação básica. Quais são essas 5 unidades temáticas? São as artes visuais, as danças, a música, o teatro e as artes integradas. O que diz respeito a cada uma delas? Olha só, as artes visuais vai ter ali como definição o seguinte: conhecer e explorar múltiplas culturas visuais em diversos tempos históricos, junto com o diálogo acerca das diferenças entre elas, para ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e produção cultural. Beleza? Dança. Articular os processos cognitivos e as experiências sensíveis no movimento dançado, discutindo o significado das relações entre corporeidade e produção estética, para repensar e transformar percepções acerca do corpo e da dança. Música. Ampliar a produção dos conhecimentos musicais para vivenciar a música interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para a inserção e participação crítica e ativa na sociedade. O teatro. Desenvolver uma experiência artística multissensorial para criar diferentes espaços, tempos e sujeitos envolvendo a si próprio e o coletivo, em encontros com o outro em performance. E por último, nós temos ali as artes integradas. O que seria aí as artes integradas? As artes integradas seria ali a exploração entre a relação e a articulação entre as diferentes linguagens e suas práticas, tá ok? Bem,
Dentro aí dos benefícios, né, que essa disciplina pode trazer para a escola, né, ali na educação básica, nós temos o seguinte, ó, benefícios da arte na escola. São extensivos aí os benefícios do aprendizado artístico sobre a educação infantil. Além da inteligência, a arte envolve também emoções e expressões, trabalhando também o lado afetivo e emocional do aluno, que são fatores imprescindíveis na formação do caráter de uma pessoa. Ela também possui ali benefícios para o raciocínio lógico e também ali para o raciocínio cognitivo. Eu separei aqui uma lista, tá? Com os principais benefícios da educação artística. Então vamos ver agora alguns benefícios da educação artística na escola, tá? O primeiro benefício diz assim, ó, melhora a capacidade de expressão, complementando a linguagem verbal. Você vai ver que muitos alunos, às vezes, eles são tímidos, possuem ali dificuldade de se expressar em público. E quando eles começam, por exemplo, a praticar o teatro, né? Que é uma das manifestações ali artísticas, né? Ele começa a se desenvolver, começa a aprender a se manifestar melhor, começa a aprender a desenvolver, né? Ali o seu espaço, a sua capacidade de expressão. O outro benefício diz assim, ó, permite que a criança e adolescente processem melhor seus sentimentos e emoções. Estimula a inteligência racional e também emocional, porque ele vai trabalhar com as emoções dos nossos alunos. Estimula o processo de tomada de decisão, já que diferentes materiais podem ser usados e é necessário ali escolher quais os materiais que serão utilizados, né? Melhora a capacidade de trabalhar em grupo, uma vez que muitos projetos são feitos com colaboração coletiva. Nem todos os trabalhos são individuais. A maior parte ali, né, são feitos em colaboração, ou seja, são trabalhos coletivos. Potencializa a criatividade, organiza as ideias, auxilia no processo de alfabetização, uma vez que trabalha com a simbologia. Com as 4 vertentes, praticamente todas as áreas do cérebro são estimuladas, estimula a liberdade de expressão, auxilia na construção da subjetividade. O que é subjetividade? É aquilo que diz respeito ao íntimo, a parte individual do nosso aluno. Tem impacto na vida escolar e também pessoal do nosso aluno. Na nossa apostila, nós temos esse seguinte trecho lá na nossa primeira página, tá? No ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre as formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em artes. O componente curricular contribui ainda para a interação crítica dos alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às diferenças e o diálogo intercultural. Que são ali muito importantes quando a gente fala ali em relação à construção para o exercício da cidadania. A arte, ela propicia a troca entre as culturas e vai favorecer ali o reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas. Você vai ver que cada povo tem uma forma de manifestar, de manifestação artística. Por quê? A arte, ela parte ali do subjetivo, né? Você vai ver que as músicas, elas mudam, por exemplo, de acordo com o tempo, com o contexto histórico, com, né, a sensibilidade do subjetivo, bem como a literatura, né, a escrita dos livros torna-se diferente com o passar do tempo, porque vai marcar ali a subjetividade de um momento específico, tá? E a arte, ela vai propiciar essas trocas culturais e vai favorecer o reconhecimento dessas semelhanças e dessas diferenças. Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas às produções limitadas pelas instituições. Aquela aula que às vezes é chata, maçante, né? É complicado. A gente tem que tornar a aula de educação artística da forma como ela foi ali elaborada. É uma disciplina que tem por objetivo a liberação do eu do aluno, né? E ter ali o contato com as diversas culturas, tá? Então, assim,
Tampouco aí a prática artística ela pode ser vista como uma mera aquisição de códigos e técnicas. Tem muitos professores que resumem a aula de educação artística apenas a decorar, né, aquelas técnicas, decorar às vezes as cores e por aí vai. É importante, mas a educação artística ela não é só isso, tá? A aprendizagem de arte precisa alcançar a experiência e a vivência artística como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores, tá? A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performance, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais na escola ou em outros locais, tá? Ainda na nossa apostila, né, os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos. Além disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos em diálogo com os seus professores pode acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo. A gente vai ver, assim, que muitas escolas só trabalham com a educação artística em datas especiais, né? Para ali mostrar o pai, né? As atividades que estão sendo elaboradas pelos alunos. Isso é um erro, porque na realidade o aluno ele deve ter um trabalho constante, contínuo. As datas comemorativas elas são importantes porque são uma oportunidade que nós temos para desenvolver determinados trabalhos, porém as atividades elas devem ocorrer ao longo do ano letivo, tá? Não apenas para mostrar aos pais, mas para desenvolver o nosso aluno, tá? A prática investigativa constitui um modo de produção e organização dos conhecimentos em arte. É no percurso do fazer artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem, percebem uma poética pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em artes visuais, danças, música e teatro contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e também ali com a cultura. A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule em 6 dimensões, que a gente até viu lá naquele quadrinho, né? Quais são essas 6 dimensões do conhecimento? De forma indissociável e simultânea. Não é desenvolver uma dimensão, parar e desenvolver outra. Não, elas acontecem todas ao mesmo tempo, de forma simultânea, e elas são indissociáveis. Você não tem como separar uma dimensão do conhecimento da outra, tá? Caracterizam ali a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os conhecimentos das artes visuais, da dança, da música e do teatro e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou categorias, são dimensões. No caso, são mais assim linhas maleáveis que se interpretam, tá? Constituindo a especificidade da construção do conhecimento em arte na escola, não há nenhuma hierarquia entre as dimensões, não há uma dimensão que é mais importante e outra que é menos importante. Todas elas são importantes, ocorrem de maneira simultânea e indissociável. Tampouco existe uma ordem para trabalhar, né? Cada uma em um campo pedagógico diferente, elas acontecem simultaneamente, tá? O próximo vídeo agora que eu vou fazer vai ser para a explicação do nosso trabalho de conclusão de módulo, tá? Te espero no próximo vídeo. Assiste esse vídeo todinho aqui, tá bom? Um grande beijo, até a próxima!